Começou a gravar. Então, tivemos aí 10 minutos de intervalo sem gravação, mas foi aquela parte inicial ali dos recursos, em que eu fiz a distinção entre ações autônomas de impugnação e recursos. Tá? Tudo que eu falei está no Prezi ali. Então, eu disse o seguinte, que os recursos eles acontecem sempre dentro da mesma relação processual, e as ações autônomas de impugnação são ações independentes, que se relacionam com a relação originária, com a ação originária, mas que são feitos independentes. Tá? Bom, então vamos recomeçar. Começar não. Voltar aqui no conceito de recurso. Tá? Muito bem. O primeiro item desse conceito é a voluntariedade. Né? Essa é uma característica geral dos recursos. Os recursos são voluntários, no sentido de que é uma opção da parte, acusação ou defesa, recorrer de uma decisão. Tá? Então, se a parte decidir não recorrer, bom, também vai ter recurso. Tá? Mas existe uma exceção, que são os casos de reexame necessário ou recurso de ofício. Isso aqui é muito semelhante ao que acontece no processo civil, tá, gente? Existem algumas sentenças que, quando o juiz profere, ele é obrigado, mesmo que as partes não recorram, ele é obrigado a encaminhar a sua decisão para o tribunal para ser confirmada em reexame necessário. Então, a gente chama isso de recurso involuntário, porque haverá uma revisão da decisão, da sentença, por exemplo, sem que tenha havido um recurso da parte. Tá? Lá no processo civil, um dos exemplos é uma sentença em que o juiz julga procedente um mandado de segurança. Só um pouquinho, entrou uma tela aqui. Só um momento. Entrou uma coisa aqui na minha tela, só um pouquinho. Quando o juiz profere uma sentença no mandado de segurança, ele é obrigado a colocar lá na última linha, assim, ó, decorrido o prazo recursal, não tendo havido recurso das partes, determino a remessa do processo para o Tribunal de Justiça em reexame necessário. Então, o juiz de primeiro grau é obrigado a mandar essa sentença para ser confirmada no segundo grau. Em geral, são decisões, os casos no processo civil e no processo penal também, em geral, os casos de reexame necessário são de decisões contra o Estado. Como se o Estado precisasse ser tutelado, entendeu? Se a decisão é contra o Estado, proferida por um juiz, é preciso que seja confirmada pelo tribunal. Nesse mecanismo, que é um mecanismo um pouco bizarro, porque o processo vai para o tribunal sem que tenha havido recurso. Né? Eu nunca me aprofundei, né, na origem histórica disso aí, mas acho que isso deve ter alguma coisa a ver com o tempo do Brasil colônia, de ter que confirmar sentenças em Lisboa. Certamente tem alguma coisa a ver com isso, tá? Essa origem histórica da necessidade do reexame necessário. Isso existe no processo civil, em alguns casos, e existe no processo penal também. Tá? No militar também. No militar também, é. Isso, aquela primeira parte que o senhor não gravou, o senhor vai disponibilizar, porque eu copiei algumas coisas, outra não, ficou... Ela está tudo no Prezi. Quer ver? Tá. Tá? Uhum. Tá. Fica disponível depois ali. Tá? Uhum. Bom, gente,
Os recursos eles são sempre anteriores ao trânsito em julgado da sentença, naturalmente, e eles não instituem uma nova relação processual. Enquanto houver um recurso, eu estou lidando dentro da mesma relação processual. Aqui vamos ver os princípios, tá? Isso aqui é importante. Só um pouquinho. Só tirar essa riscalhada aqui da minha frente. Começar a ver alguns princípios dos recursos, tá? O primeiro deles é a taxatividade. Tá? O CPP ele tem uma lista exaustiva dos recursos que são cabíveis. Então, essa lista é uma lista taxativa. Não existem outros recursos senão aqueles listados ali no CPP. Tá? Embora se admita no processo penal, isso que está escrito na telinha de vocês ali, vou explicar o que é isso aqui agora, o chamado raciocínio analógico, ou o emprego da analogia. Isso aí no processo penal acontece assim, ó. Vamos supor uma decisão para a qual haja uma previsão expressa de um recurso específico. Então, por exemplo, a decisão que rejeita a denúncia. Nem recebe a denúncia, rejeita a denúncia. Contra essa decisão, se interpõe um recurso chamado RSE, que é a abreviatura de recurso em sentido estrito. Tá? Então, contra a decisão que rejeita a denúncia, cabe RSE. Só que daí tu vai ver uma coisa, vocês viram comigo na aula passada que existe a possibilidade do promotor oferecer um aditamento à denúncia durante o processo. Se a gente for procurar no CPP, não existe previsão de recurso contra isso, contra o aditamento da denúncia. Só que, essencialmente, filosoficamente, rejeitar a denúncia e rejeitar o aditamento da denúncia é a mesma coisa. Está rejeitando uma acusação. Então, o que a gente faz? Embora não esteja previsto o RSE contra a decisão que rejeita o aditamento, nós interpomos RSE no caso de rejeição de aditamento. Então, isso é uma aplicação de uma analogia. São duas situações parecidas, para uma existe recurso, para a outra não, então eu vou usar esse mesmo recurso para outra situação também. No processo penal também se fala muito, gente, do princípio da fungibilidade. Engraçado que essa palavra aparece também lá no direito civil, quando vocês estudam bens. Então, provavelmente, vocês estudaram o conceito de bens fungíveis. Né? O que são bens fungíveis? Bens fungíveis são bens que podem ser trocados, misturados, sem que haja uma perda de qualidade. Então, certamente a professora falou assim, 50 sacas de soja. Isso é um bem fungível. 100 cabeças de gado. Isso é um bem fungível. Gado é fungível. Então, são bens que podem ser substituídos. Tá? Então, eu te emprestei 50 cabeças de gado, daqui a um ano eu quero 50 cabeças de gado. Pode ter morrido um, daí tu me repõe. Quer dizer, não tem uma particular afeição por um boi ou uma vaca especial. Tá? Agora, se, por exemplo, eu tenho a minha vaquinha premiada na Expo Inter, minha vaquinha leiteira, uma vaquinha charolesa, que tem nome, não tem CPF, mas ganhou prêmio.
Essa vaquinha que ganha prêmio na Expo Inter, ela não é um bem fungível. Ela é um bem infungível porque tem características especiais. Então, um bem que tenha características especiais deixa de ser um bem fungível. Tá? Então, a ideia de fungibilidade tem a ver com substituição. Em alguns casos, gente, não fica muito claro no processo penal, ou existe uma controvérsia, sobre qual o recurso que é cabível contra um certo tipo de decisão. Quando isso acontecer, a gente não pode descartar que tu interponha um recurso errado, um pelo outro. Era para interpor apelação, interpuseste recurso em sentido estrito, ou vice-versa. Isso acontece muito no processo penal, tá? A jurisprudência tem admitido a fungibilidade dos recursos. Quer dizer, tá, tu errou, tu interpôs o recurso errado, mas nós vamos conhecer o teu recurso pela aplicação do princípio da fungibilidade, desde que não tenha havido nem má-fé, nem erro grosseiro. Tá, professor, mas como é que pode ter má-fé? Pode ter má-fé no seguinte sentido, ó. Eu perdi o prazo para o recurso certo. Então, eu vou interpor o recurso errado, porque para o recurso errado tem mais prazo. Entendeu? Contando com que ninguém perceba que eu quero fazer essa jogadinha. Eu perdi o prazo para outro recurso. Tá? Nesse caso, gente, se ficar identificado que a tua intenção era de má fé, era disfarçar um erro profissional, um erro grosseiro, então eles não vão conhecer o teu recurso. O tribunal não vai reconhecer o teu recurso. Tá? Então, fungibilidade, taxatividade, e o terceiro princípio é o princípio da unirrecorribilidade. Quando é proferida uma sentença, vamos supor uma sentença de parcial procedência na esfera criminal. O réu foi condenado por alguns crimes, absolvido de outros. Tanto o promotor quanto a defesa podem recorrer. Então, a defesa pode recorrer pedindo a absolvição, o promotor pode recorrer pedindo a condenação pelos crimes que ele foi absolvido, ou até mesmo o aumento de pena nos crimes em que o réu foi condenado. Então, isso é normal acontecer. É normal acontecer nenhuma das partes ficar satisfeitas, nem a acusação, nem a defesa. Então, os dois recorrem. Só que tem um detalhe. Cada parte contra uma decisão só pode interpor um recurso. Por isso, esse princípio aqui da unirrecorribilidade. Cada parte contra uma decisão só pode interpor dois recursos. Então, por exemplo, o réu recorreu. No meio do prazo, ele trocou de advogado, contratou um advogado melhor, e esse advogado interpôs outra apelação. A segunda apelação não vai ser reconhecida, porque ele já recorreu, já houve uma apelação. Tá? Então, não pode interpor dois recursos contra a mesma decisão ao mesmo tempo. Tá? Outro exemplo. Existe no processo penal também o que a gente chama de embargos declaratórios. Vocês já viram isso lá no processo civil, né? Embargos declaratórios, quando existe uma contradição, uma obscuridade na sentença. Tá? Quando tu interpõe embargos declaratórios, tu não interpõe imediatamente a apelação. Contra uma sentença obscura, tu vai interpor embargos de declaração. Depois que houver a decisão nos embargos de declaração, é que tu vai interpor a apelação, se for o caso. Mas tu não interpõe nunca
2 recursos contra a mesma decisão. Exceto, tá? Aqui tem essa exceçãozinha aqui, ó. Contra as decisões de tribunais, que são os acórdãos, pode haver recurso para o STJ e o STF. O STJ, quando se tratar de aplicação da legislação infraconstitucional, e o STF, quando se tratar de matéria constitucional. Nesse caso, se determina que, se tiver questões infraconstitucionais e constitucionais nesse acórdão para ser debatidas, tu tem que interpor os dois simultaneamente. Então, é uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade. É na interposição do recurso especial e do recurso extraordinário. Tá? Certo, gente? Deixa eu ver onde é que nós paramos. Semana que vem, daí, eu vou recomeçar aqui com o reexame necessário, tá? Certo, gente? Chegamos na nossa marca aí, né? Alguma pergunta sobre isso que eu expliquei aqui agora, gente? Taxatividade, fungibilidade, unirrecorribilidade? Estou à disposição aí. Tudo certinho? Tranquilo, professor. Então tá. Então tá, gente. Chegou a hora, então, de dizer tchau, né? A gente se vê novamente semana que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas da terça-feira. A gente vai continuar com o estudo dos recursos, tá? Bom resto de semana para vocês aí. Eu ando num estado de nervos, porque eu estou no meio de uma eleição, e é uma eleição muito estranha. Quem não é do Ministério Público não sabe o que é essa eleição. Essa eleição é uma loucura. A eleição do procurador-geral é assim, ó. Os promotores votam e formam uma lista de 3, os 3 mais votados. E essa lista dos 3 mais votados vai para o governador do estado. Daí ele pode escolher qualquer um dos 3 para ser o chefe do Ministério Público nos próximos 2 anos. Estranho, é uma eleição estranha, né? Sabia que era assim, Jones? E daí agora, tá. Daí o meu candidato... Nós temos no tribunal e também lá tem quando é o 5º constitucional, que tem a OAB, que tem... É bem complexo. Lista tríplice. Só que, assim, o meu candidato foi bem votado, mas só que agora a gente fica esperando, e o Eduardo Leite já fez de tudo essa semana, já abriu a safra da erva mate, já lançou o livro da imigração italiana, fez de tudo, só não escolheu. Nós estamos esperando, né? Não é para ele escolher. Exatamente. Eu não me lembro se a Roberta palestrou na IMED. Já palestrou, sim. Lá a nossa última lista tríplice foi o doutor Amilcar. Sim, foi meu colega de concurso. Isso. Ele ficou desembargador militar. Exatamente. Isso. O Amilcar foi meu colega de concurso. Mas eu sou muito mais novo que ele, né? Bem mais novo que ele. Tá bom, gente? Então tá. Então um bom restinho de semana para vocês aí. Se cuidem, tá? Cuidem que o bicho está solto ainda, tá? O bicho não está domado ainda. Verdade. Até logo, gente. Boa noite para todos, tá? Boa noite a todos. Cuidem com as gripes. Tchau, Tanise. Que o seu candidato ganhe. Tomara. Ele é um cara muito legal. Que bom. Faculdade pública também, né? As universidades públicas também, lista tríplice, mesmo sistema, né? Mesmo sistema. Mas só que o Frederico, eu tenho a impressão que, eu não sei se a lista tríplice das universidades é uma coisa oficial, é oficial, né?
Eu acho que está na própria Constituição, se eu não me engano, essa lista tríplice. Eu me lembro que deu uma confusão, que o pessoal que historicamente botavam sempre o primeiro da lista, e o nosso presidente botou o segundo, e aí deu um Deu um fuzuê bafafá, todo. né? Deu um bafafá, É. isso aí. Eu não sei como é que terminou essa história. Não, ele nomeou o segundo da lista, né? Eu sei que chegou, foi para o Supremo, eu não sei o que o Supremo decidiu, que eu não acompanhei mais. Isso aí. Só queria recorrer. Enfim, boa noite. Boa noite, Frederico. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Agora sim, vou desligar aqui, tá? Adiós.